Olá, tudo bem? Espero que você esteja, assim como eu estou bem. Hoje vamos aqui ler um pouco sobre a liturgia ou evangelho do 30º domingo do tempo comum. E essa leitura se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Eu vou lendo aqui, depois vamos tentar falar alguma coisa em termos desta parábola ou deste evangelho. Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. Então, logo de princípio, dá para perceber que a parábola, a essência da parábola é para aqueles que se consideram justos e inclusive desprezam os outros. E começa assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Até aí tudo bem. Um era fariseu e o outro publicano. Lembrando que os fariseus eram pessoas que zelavam pelas escrituras, eram considerados como eram religiosos, eram homens de Deus, entre aspas. Então tinham as escrituras, rezavam, oravam, os fariseus. E o outro era publicano. Publicano eram aqueles que eram cobradores de impostos. E por muitos serão considerados como os injustos, os pecadores, porque de algum modo também reprimiam o povo por causa dessas cobranças de imposto. Então, eles lesavam muito o povo. Então, temos aqui os fariseus, que são pessoas que verificam, observam as leis divinas, as escrituras, as sagradas escrituras naquele tempo. E o outro aqui é o publicano, que é considerado por muitos como pecador porque ele lesa o povo através do que de cobrança de impostos. Então temos do outro lado o fariseu e do outro lado o publicano. Até aí está tudo bem, vamos. O fariseu de pé orava assim: Meu Deus, dou-vos graça por não ser como os outros homens. Essa leitura é muito engraçada. Por não ser como os outros homens, que são ladrões, são injustos e adúlteros. Nem como este publicano. Olha, o publicano estava aí, também estava para orar, né? Porque dizem que os dois subiram o templo para poder orar. Então um ficou desse lado, outro ficou desse lado. Só que o fariseu começa a dizer que eu nem sou ladrão, não sou como outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. E nem como este publicano. Essa barra é muito engraçada. Eu jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano ficou à distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao céu. Ok? Mas batia no peito e dizia: Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou o pecador. E Jesus diz assim: Eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa. Este qual? O publicano. Desceu justificado para a sua casa e o outro não. O outro qual? O fariseu. Porque todo aquele que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Palavra de salvação. Olha, do princípio, nós podemos dizer assim, né? Porque o fariseu orava de pé dizendo assim: Meu Deus, dou-vos graça por não ser como os outros homens. Até aí, ok, vamos ponderar, né? Vamos ponderar. Por não ser como, e depois ele dá essa graça, ok? Por não ser como os outros homens. Só que eles aí já começam a falhar, porque ele está a comparar. Olha, a minha vida não pode ser comparada com a vida de ninguém. Eu tenho que viver a minha vida e eu e Deus. Porém, não são como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Pois eu jejuo 2 vezes por semana. Devemos jejuar, sim, devemos jejuar. Do princípio até que ele tem um bom caráter. Ele jejua, paga dízimo, não é? Só que qual é o grande problema? Apesar de ele ter
apesar de ele ter todas as características, ele despreza os outros. Por isso, a parábola é sobre quem? Aqueles que se consideram justos, ele primeiro se considera justo. Porque já que não é ladrão, não é injusto e não é adúltero, provavelmente, inclusive, faz jejum, não é? Paga o dízimo. Então, era, na verdade, uma pessoa que nós devíamos nos inspirar. Porém, ele peca nesta parte de desprezar os outros. Então, irmão ou irmã, não importa se tu és um cristão, não importa se tu jejuas, não importa se tu fazes boas obras, mas se tu desprezas outras pessoas, por mais que tu sejas justo, mas tudo aquilo que tu fazes é multiplicado por zero se tu desprezas as pessoas e se tu consideras que talvez somente você que é justo e as outras pessoas não. E geralmente nós caímos nesse erro. Por quê? Porque na medida em que eu acho que sou cristão, na minha concepção, na minha mente, eu acabo pensando que as outras pessoas, todas as outras pessoas são pecadores. Simplesmente eu que sou o justo e eu que vou para o céu e eu que vou para o paraíso. Então nós começamos a pecar aí. Por isso Jesus diz, eu prefiro este publicano que reconheceu os seus pecados, porém ele pediu perdão, do que alguém que faz boas obras, mas ele se exalta. Olha, tudo aquilo de bom que eu faço, não sou eu que estou a fazer. É Deus que está a me usar como um instrumento para fazer aquilo. Então, se eu ter essa concepção, é Deus, é Jesus que quer com que nós tenhamos essa concepção de que tudo de belo que eu faço, não sou eu que estou a fazer. Mas sim, é Deus que está a me usar. Então, eu tenho que dar graças a Deus. Então, no final, nós podemos ir no inferno fazendo boas obras. Porque nós nos achamos muito que, não, porque já que faço boas obras, então já está. Olha, as minhas obras não pagam a minha salvação. Em nenhum momento as minhas obras vão pagar a minha salvação. Então, se eu ter essa concepção, e também não chama a dizer que você não pode fazer boas obras para ficar já como publicano, ficar, por exemplo, a pecar, dizendo que depois vou pedir perdão. Não. Porque quem não faz o bem, tendo a possibilidade de fazer o bem, e não faz, esse também já está a pecar. Então, o que se quer? Na medida em que tu fazes o teu bem, não grite para o mundo que eu estou a fazer, isso sou eu que estou a fazer. Não. Não é você. É Deus. E veja o publicano. O publicano ficou à distância e nem se atrevia a erguer os olhos ao céu. Olha a humildade dessa pessoa. Mas batia no peito e dizia, meu Deus, tenha compaixão de mim, que sou pecador. Porque tanto como esse fariseu, apesar de ele ter feito essas obras e pensar na concepção dele, na sua mente, que ele é justo, ele não é. Porque quem tem o direito de dizer que você é justo ou não é justo é simplesmente uma pessoa, é Deus, é Jesus, que tem esse direito. E eu, como pessoa, não tenho esse direito, porque existem pecados que provavelmente eu cometo e nem tenho consciência daquilo. Então, não existe um justo aqui na Terra. Mas o que nos salva não são simplesmente as obras. Devemos fazer as obras. O que nos salva são as obras, a minha fé e a graça de Deus. Eu posso ter fé, posso fazer boas obras e não ser salvo. O que me salva é a graça de Deus. Então, não podemos pensar, ou quero não é pensar assim, que porque eu faço boas coisas, então automaticamente já comprei o paraíso. Não se compra o paraíso. O paraíso não se compra. O paraíso é dado gratuitamente para as pessoas humildes. Se tu fores uma pessoa humilde, mesmo não fazendo as tais obras, mesmo não dando o dízimo, tu podes ir para o paraíso. Desde que tu sejas uma pessoa humilde, que não desprezas as outras pessoas. Porque é isso que você tem para dar. Então, tudo aquilo que tu tens para dar, dê em nome de Deus. E sempre seja humilde e justo com as pessoas. Obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Fique bem.